E agora, lógico, isso é um dos riscos de queda, que é muito importante, né? Mas também acho que tem um risco que é da questão da pessoa, às vezes, não ter uma musculatura adequada. A gente está vendo que hoje todo mundo tem um pouco mais de preocupação, as pessoas estão fazendo musculação, estão se exercitando, mas tem uma parte da população que ainda não faz isso, principalmente a pessoa que já está na terceira idade. E qual que é a importância, né, dessa parte muscular? E aí, quando a gente fala parte muscular, muita gente está pensando, né, um cara musculoso. Não, mas é o mínimo de músculo para você conseguir estruturar no questão de uma queda. Olha, eu fico falando aqui, é uma pergunta fundamental, importante para todas as perguntas que o John faz, mas talvez essa seja a mais fundamental ainda. Por quê? O que vai dar qualidade de vida para o idoso? Até para um jovem, mas assim, para o idoso, o que dá qualidade de vida para ele é o aparelho locomotor. Tá. O idoso que consegue ser independente, consegue levantar e subir uma escada. Perfeito. Eu tô com a minha avó de 97 anos que Vai lá. mora no andar de cima, né? E sobe pelo menos uma escada por dia. Tá lá, tem o lado bom e o lado ruim. Sim. O lado ruim é o risco de cair na escada. Sim. Que a gente dá uma supervisionada, 97 anos. O lado bom é que pelo menos uma subida ela faz por dia, faz um exercício. Perfeito. Agora vamos lá. O idoso, ele perde massa muscular. Tá. Quando que começa essa perda? 30 a 40 anos. Entendi. Perde mais ou menos 1% de massa muscular, da quantidade de músculo por ano. Perfeito. Estou falando de quantidade, não de qualidade. Tá. Às vezes você chega lá, o John que corre maratona, ele chega lá, pouco musculatura, mas a musculatura dele é de grande qualidade. Entendi. Aguenta resistência. Não estou falando de quantidade, que é aquele halterofilista lá. Volume, né? Exatamente. Tá bom. Tudo bem. Independente disso, que tipo de exercício que é importante aquele idoso fazer? Se eu tivesse que escolher um, são 3. Tá. Anaeróbico, de força. Aeróbico, cardíaco, né? Cardiorrespiratório. E de equilíbrio. São os 3 importantes para o idoso. Perfeito. Tá? Ninguém lembra do equilíbrio, que acrescenta na terceira idade, mas é fundamental, porque vai prevenir queda. Esse é um ponto muito importante. Você falou que eu não tinha pensado. Beleza. Só que se eu tivesse que escolher entre esses 3, um só, eu escolheria exercício de força. Tá. Os 3 são importantes. Se eu tivesse que escolher o mais importante, exercício de força. Legal. Vou pôr o idoso na academia? Opa, pode pôr. Ah, mas ele não consegue chegar na academia. Então faz uma fisioterapia em casa. Qual que é a diferença entre fisioterapia e musculação? Fisioterapia é uma musculação direcionada aí para reabilitação e também com menor intensidade, mas não deixa de ser uma musculação. Perfeito. Então assim, ele está muito fragilizado para ir para uma academia. Musculação. Desculpa, fisioterapia. Perfeito. Começa daí. Legal. Por quê? Né? Quando você faz musculação, trabalho de força, você vai estar preparando o seu corpo para atividades curtas. Quando você faz um trabalho aeróbico, você vai estar preparando ele para resistência, atividades longas. Sim. O que o idoso vai fazer? Atividades de longa duração ou atividades curtas? Levantar e daqui até ali subir uma escada. Provavelmente Mesmo se ele for fazer um turismo na Europa, ele vai ficar no ônibus, vai descer do ônibus, vai lá, vai ver o monumento, vai voltar para o ônibus, vai para o próximo. Então ele tem que estar preparado para fazer atividades curtas. Outro ponto. Musculação. Vai fazer aonde? Que grupos musculares? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Perna. Vai na academia, só fica andando o braço lá pro idoso. Para ele ficar se exibindo, não vai servir para nada. Para que serve o braço forte para um idoso? Para carregar os bisnetos. E olhe lá. Sim. Por um período curto de tempo, enquanto eles não crescem. Depois nem eu carrego minhas filhas daqui a pouco. Mas enfim, né? Ele tem que carregar muito bem o peso do próprio corpo. Perna, 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 perna. Perna tem que ser muito forte. Importante. Segundo lugar, mas bem depois do primeiro, costas. Para não ficar aqueles velhinhos caricaturais. Com postura bonita.
Terceiro lugar, abdômen para equilibrar com as costas. Então, estou falando perna e axial. Sim. O que menos precisa é braço. Aí você vai na academia, só dá um braço. É o que mais faz, né? Pelo amor de Deus. Isso é um ponto relevante, porque você está falando que treinar perna e aqui essa parte do Axial. abdômen, as costas, é uma das coisas mais importantes. E, de fato, se você for ver, é o que mais influencia para você não só andar, mas ter um equilíbrio correto do corpo, né? Perfeito. Entendi. Olha que legal. Veja, eu estou esclarecendo muitas coisas que são óbvias, mas é que como às vezes estão longe da realidade de um jovem, Sim, a gente só vai refletir quando chegar lá. Começa a fazer isso hoje, pô. sim. Por Com que você não certeza. faz dorsal na academia? Você faz? Eu faço. Tem que fazer. Abdominal as pessoas até lembram, mas Sim, dorsal não é todo mundo que lembra. perfeito. Não, e tem Começa a gente... fazer, trabalha a postura. Sim. É ficar com a postura ereta, Sim. elegante. E tem gente que não faz nem perna, né? Bom, só quer ficar lá, né? Entendeu? Então, esse é um ponto muito relevante. Ou seja, e aí você falou uma coisa muito relevante também aqui que eu achei importante, que é o trabalho de equilíbrio, que ele pode ser associado com a fisioterapia ou com até numa academia, na musculação, se você tiver um direcionamento, né? Ou fazer por conta própria. Sim, ou seja, Esse depois daqui, tiver um ó, direcionamento. Você consegue andar? Esse eu vou recomendar. Faça você mesmo em casa. Olha só. Dificilmente eu falo isso, mas faça em casa. Você pode fazer tudo desde que com segurança. Tem um Sim. corredor na sua casa? Tá bom, para você apoiar para não cair. Sim. Então você começa, primeiro, anda com um pé na frente do outro. Como se estivesse andando na cordinha do circo. Sim. Encosta o calcanhar na ponta do pé e vai indo bem devagar. Que é mais difícil devagar. Sim. Aí você vai já treinando seu equilíbrio. Tá muito fácil? Então, toda vez que você der um passo, você levanta o pé e fica num pé só. Conta até 5. Depois conta até 10. Sim. E você vai treinando seu equilíbrio num pé só. E se chegar num nível de isso ficar muito fácil, fecha os olhos. E aí já tá de parabéns, né? Aí você tá de parabéns. Que legal. Se você cair é porque tinha que cair. Sim. É, porque eventualmente a gente está falando de causas de quedas. Mas você pode cair sem querer por uma situação, Veja. né, específica. Ninguém Porque é a gente tem que imortal, tentar prevenir. mas enfim, ninguém está isento. Sim. Volta e meia a gente tropeça e cai, mas Sim. assim, vamos trabalhar para prevenir. Exato. Ou seja, não cair por causa de uma questão que não é da queda em si, do acidente. Ou seja, porque você não tem musculatura, ou porque você está com a pressão baixa, ou porque você tomou alguns medicamentos que te deixaram tonto. Então, é evitar esse tipo de situação. Muito importante. E só para finalizar a parte da queda, doutor Paulo, eu achei muito interessante ali a parte da queda, porque eu não imaginava que tinham tantas questões envolvidas, né? Mas assim, você falou que quando a pessoa cai, realmente é um problema grave, né? E eu até tive um caso de uma avó de um conhecido que realmente caiu. E, em teoria, a queda em si, no chão, não foi um problema, mas é que ela caiu na cozinha, que deve ser próximo ali, como você falou, do banheiro, porque é uma área mais lisa, né? Deve ser mais fácil de cair. E ela bateu a cabeça. E aí ela teve um problema grave ali que demorou meses para se recuperar, né? Ou seja, se você ainda cai num ambiente que não está tão controlado, você tem um risco ainda maior, né? Sem dúvida. E o acidente de carro para um jovem equivale a uma queda para um idoso. Entendi. Claro que tem níveis de acidente de carro Sim. e tal, mas assim, Na média. o impacto na vida de um idoso frequentemente é proporcional ao de um acidente automobilístico. Entendi. Pesado. Isso é uma boa frase aqui que eu achei que Mais uma aí. foi muito importante, né? Mais uma. Muito legal. Doutor Paulo, agora vamos falar... Idoso morre porque cai. Aí, ó. Pensa assim. Sim.